Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Hoje, meus irmãos, nós estamos nessa nossa 7ª meditação, concluindo nosso recolhimento, nosso retiro de Semana Santa, esta manhã do Sábado Santo. Esta manhã muito particular, porque a igreja se recolhe junto ao túmulo do seu Senhor, né? Nosso Senhor sepultado nos traz alguns mistérios à nossa contemplação também, particularmente nesse dia, embora as grandes celebrações estejam na renovação do calendário litúrgico, né? Reservadas para a parte da noite deste dia, depois da reforma que o concílio propôs, a vigília pascal, como lhe é próprio, como é bom ter isso presente, né? Celebrar a luz que vence as trevas, principalmente na noite, nessa noite santa do sábado. Mas nessa manhã, enquanto ainda esperamos junto dos apóstolos essa manifestação do Senhor, a ressurreição do Senhor, ainda nessa manhã, a nossa fé, profissão de fé, nos traz aquele dado tão particular nesse período, que é o Senhor que vai aos infernos, que desce à mansão dos mortos. Assim professamos também nossa fé num só artigo, né? O Senhor que desce à mansão dos mortos, que ressuscita ao terceiro dia. Nessa manhã, portanto, a manhã do Sábado Santo, é essa recordação que nós fazemos da descida do Senhor até o encontro dos justos, que estavam esperando a sua vinda, que esperavam a sua ressurreição, esperavam a manifestação do Messias esperado, que pudesse vir em socorro também daquilo que na vida deles não puderam contemplar, né? Não puderam presenciar com os seus olhos. Há um texto que me parece sempre muito oportuno reler, que a liturgia das horas nos propõe para o ofício das leituras do Sábado Santo, que é uma homilia antiga, precisamente sobre esse dia, sobre o Sábado Santo, que data ali em torno do século IV. Passo a ler aos senhores, penso que nos ajuda também a rezar nessa manhã do sábado, manhã de recolhimento, manhã ainda que já estejamos ansiosos para celebrar a Páscoa do Senhor, um momento ainda de olhar para dentro de nós, olhar para que nesse silêncio a voz de Deus possa se manifestar e falar ao profundo do nosso coração sobre as alegrias que estamos para vivenciar e presenciar na liturgia e na nossa vida. Diz essa homilia do século IV, de um autor desconhecido. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e o seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: "O meu Senhor está no meio de nós." E Cristo respondeu a Adão: "E com teu espírito?"
E tomando-o pela mão, disse: Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, do que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado. Como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. Pois bem, meus irmãos, esta leitura tão bela, tão significativa, nos conta um pouquinho alegoricamente, nós não sabemos exatamente como se deu, enfim, pelo menos a tradição da igreja sempre alimentou a piedade desse dia de poder contemplar um pouquinho esse encontro de Jesus com Adão, com os justos que aguardavam a vinda do Messias, alguém que os libertasse daquela prisão que era a mansão dos mortos. Mas, por um lado, ao professar essa fé, no credo nós dizemos: Jesus desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou. No fundo, o que estamos com esse artigo de fé afirmando é a morte verdadeira de Jesus. Não uma morte aparente, não uma morte superficial, não uma morte aos olhos de alguns, não uma morte simbólica, mas uma morte real. Isso é importante reafirmarmos sempre, porque para haver uma ressurreição real, que nós aguardamos e esperamos, antes era necessário que Jesus morresse de fato. E ao descer à mansão dos mortos, ao afirmarmos isso, Jesus morre, nós professamos de fato,
a morte verdadeira de Jesus. Que Jesus morre. Número 631 do Catecismo nos diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu. Efésios 4. O símbolo dos apóstolos confessa no mesmo artigo da fé a descida de Cristo à mansão dos mortos e a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia. Porque na sua Páscoa é da profundidade da morte que ele faz jorrar a vida. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pelas Escrituras de infernos, Sheol ou Hades. Porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão que Jesus libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Assim, nos ensina o Catecismo, no número 633. Nós rezamos e rezaremos nesta noite santa, com a graça de Deus, com o precônio pascal, com o Exultat, esta bela oração. Jesus Cristo, que ressuscitando de entre os mortos, que regressus ab inferis, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz. Humano generis serenus illuxit, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. É Jesus, essa luz verdadeira, que nós esperamos cantar nessa noite. A luz que vem iluminar as nossas trevas, a luz que dissipa a nossa cegueira, a luz que nos permite contemplar com esperança a manifestação amorosa, o cumprimento das promessas do Senhor. Nós víamos ao longo do nosso retiro, precisamente na quarta meditação, quando meditávamos, quando contemplávamos, na quarta não, na terceira, quando contemplávamos a virtude da esperança, sob a perspectiva também das nossas penitências, essa esperança de quem recorre a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, de quem confia na sua misericórdia, de quem confia no seu perdão. Hoje, essa esperança tem um sabor diferente, é um sabor especial. Nós lemos na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, nos versículos dessa carta, como São Pedro também nos chama, nos convida, nos convoca essa esperança viva. Diz, primeira carta de São Pedro: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem se altera, e que é reservada para vós nos céus. Essa esperança, meus irmãos, que nesse sábado somos particularmente congregados em torno da igreja, que nesse momento constitui-se de uma só pessoa. A igreja nunca foi tão pequena, uma só. Até mesmo na Sagrada Família, nas primícias da igreja, havia São José, Nossa Senhora, Jesus. Hoje, no Sábado Santo, a esperança daquela igreja está apenas no coração da Virgem Maria. A Virgem Maria, que é o sinal, o símbolo, o modelo também daquela que espera. A Virgem da Esperança, a mãe da igreja, que nesse momento conserva, apesar de ter sofrido as dores da entrega e do sofrimento da cruz e morte do seu filho, ela aguarda. Ela sabe que Deus não haveria de decepcionar, que Deus não deixaria abandonado o justo que se confia a Ele. Por isso, Nossa Senhora é essa Virgem
da esperança, a mãe da esperança, ela que nos ajuda a também aguardar, tendo os olhos da esperança firmes em Deus, poder aguardar com a nossa fé essa manifestação amorosa de Deus entre nós. Isso também nos vai dizendo um pouquinho sobre esse contexto o cardeal Raniero Cantalamessa, nas meditações da Quaresma desse ano. Ele fazia e preparava diante do Santo Padre, o Papa Francisco, em Roma, nas últimas sextas-feiras, as sextas-feiras da Quaresma. Esse ano foram 5 as meditações que ele propunha para o Santo Padre e também para a Cúria Romana, aqueles que lá trabalham. E a nós também nos parece sempre palavras muito proféticas do cardeal Cantalamessa, o prefeito da Casa Pontifícia. E numa dessas meditações da Quaresma, ele nos falava um pouquinho sobre essa esperança que nasce na Páscoa, que nasce de Jesus, que nasce com Jesus e sua ressurreição. Dizia o cardeal: a ressurreição do coração, portanto, é o renascimento da esperança. Estranhamente, a palavra esperança está ausente na pregação de Jesus. Os evangelhos referem muitas de suas frases sobre a fé e sobre a caridade, mas nenhuma sobre a esperança. Mesmo que toda a sua pregação proclame que existe uma ressurreição dos mortos e uma vida eterna. Ao contrário, após a Páscoa, vemos literalmente explodir a ideia e o sentimento da esperança na pregação dos apóstolos. Deus mesmo é definido o Deus da esperança em Romanos, capítulo 15. A explicação da ausência de frases sobre a esperança no Evangelho é simples. Cristo devia antes morrer e ressurgir. Ressurgindo, abriu a fonte da esperança, inaugurou o próprio objeto da esperança, que é a vida com Deus além da morte. Isso nós esperamos, isso nós aguardamos. Por isso nós olhamos para a cruz não como fim, mas como meio, como degrau de eternidade, como essa ponte que nos leva ao céu. Por isso esperamos a vida em Deus, porque da cruz nós encontramos a nossa redenção. Na cruz e pela cruz nós podemos nos reencontrar na amizade com Deus. Continua o cardeal. A carta aos Hebreus compara a esperança a uma âncora da alma, segura e firme. Segura e firme porque lançada não à terra, mas no céu, não no tempo, mas na eternidade, para além da cortina do santuário, diz a carta aos Hebreus. Este símbolo da esperança tornou-se clássico. Esperança como uma âncora que nos mantém firmes, apesar dos ventos contrários que constantemente sacodem, agitam o mar e a barca que nele se encontra. Mas temos uma outra imagem da esperança, diz o cardeal, que em certo sentido é oposta a essa da âncora. Essa outra imagem é a vela. Se a âncora é o que dá segurança ao barco e o mantém firme em meio às ondas do mar, a vela é o que faz mover e avançar no mar. Antes de tudo, a esperança nos vem em auxílio ao nosso caminho pessoal de santificação. A esperança se torna em quem a põe em prática o próprio princípio do progresso espiritual. Ela está sempre a postos para descobrir novas ocasiões de bem, sempre realizáveis. Por isso não se permite acomodar na tibieza e na assídia. A esperança é o exato oposto do que às vezes se pensa. Não é uma disposição interior bela e poética que faz sonhar e construir mundos imaginários, como se a esperança nos tirasse do centro, nos tirasse da nossa realidade, do nosso compromisso também com as atividades que o Senhor nos coloca no hoje da nossa vida. Esperar o céu não nos descompromissa, não nos faz lavar as mãos, não nos isenta das responsabilidades do hoje, do nosso tempo. Ao contrário, continua o cardeal, é muito concreta e prática. Não é ilusória, não é imaginária, é muito concreta e prática. Passa o seu tempo colocando-nos sempre tarefas a cumprir.
pois a esperança tem uma relação privilegiada no Novo Testamento. Os discursos dos apóstolos, aquilo que nós vamos lendo e recebendo na pregação da fé, nos falam precisamente sobre essa esperança. A esperança de aguardar a vida de Jesus neste dia, neste sábado solene e santo, nos mostra ao nosso coração e nos garante como segurança em Deus, no cumprimento das suas promessas. Mas no Novo Testamento, essa esperança está profundamente relacionada com a paciência. Ela é o contrário da impaciência, da pressa, do tudo e imediatamente. Quantas vezes nós precisamos também aprender, no silêncio desta manhã, no silêncio deste sábado, pedir ao Senhor também essa recordação amorosa no nosso coração, de quanto precisamos colocar a nossa esperança no céu e aqui, nas paciências que temos de exercitar, poder também ser sinal desse aguardar amoroso e esperançoso de quem coloca a sua vida nas mãos de Deus. De quem, apesar de ter muitas obrigações a realizar, desse tudo e imediatamente temos de fazer, não seja isso a agitação do nosso coração, a nos tirar o centro, a nos preocupar, a nos tirar verdadeiramente da meta, que é encontrar a Deus no nosso caminhar, que é poder fazer com a nossa vida uma maior honra e glória também ao nome de Deus. Nisso, a paciência se demonstra nessa esperança que o Antigo Testamento tantas vezes nos apresenta como um antídoto ao desânimo. Mantém vivo o desejo, é também uma grande pedagoga, no sentido que não indica tudo de uma vez, tudo que deve ou pode ser feito, mas nos põe diante de uma possibilidade por vez. Dá só o pão de cada dia, distribui o esforço e permite assim realizá-lo. A Sagrada Escritura também nos coloca diante dessa verdade, né? Desta esperança que a tribulação não tira, mas ao contrário, aumenta, alimenta, faz desenvolver, faz crescer em nós. Diz a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, São Paulo dizendo que a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda o cardeal Raniero Cantalamessa nos vai dizer, e penso que com essas palavras também podemos ir concluindo essa nossa meditação deste sábado santo. Dizia o cardeal Raniero Cantalamessa que a esperança necessita da tribulação. Comentava essa passagem de Romanos 5. Necessita da tribulação como a chama necessita do vento para se reforçar. As razões de esperança terrenas devem morrer uma após outra, para que venha à tona a verdadeira razão inabalável, que é Deus. Pelo nosso coração, meus irmãos, agitados pelas preocupações, pelas dificuldades, pelas impaciências, pelas cruzes que temos de enfrentar, vamos reconhecer essa âncora que na esperança nos coloca seguros diante de Deus. É o Senhor, é Deus, a verdadeira razão inabalável da nossa esperança. Acontece como no lançamento de um navio. É necessário que sejam removidos os andaimes que sustentavam artificialmente o navio quando estava em construção e que sejam tirados um após o outro os suportes, para que possa flutuar e avançar livremente sobre a água. Assim, a partir das celebrações intensas dessa Quaresma, as celebrações intensíssimas, soleníssimas, vividas diante do Senhor desse tríduo pascal, nós vamos reabastecendo os receptáculos, reabastecendo
esse reservatório da graça de Deus na nossa alma, para que agora, lançados no mar da vida, voltando às realidades cotidianas que temos de enfrentar no nosso ano, que não nos falte essa esperança e essa segurança, sabendo que o Senhor nos coloca e nos leva adiante, assoprando essa vela para que, seguros nele, possamos dar testemunho da esperança pascal que estamos celebrando. A morte de Cristo, a sua entrega, o seu oferecimento perfeito, o seu sacrifício redentor, aquilo que celebramos ontem, na sexta-feira, é para nós essa certeza de que podemos já e novamente encontrar esse coração amoroso de Deus que deseja fazer comunhão com a nossa alma, estar e nos levar para estarmos unidos com Ele, contemplarmos a sua face, sermos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Isso, que é o combustível da nossa esperança, nos coloca nas circunstâncias da nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada, iluminados por essa luz pascal que agora, nesta noite, haveremos de acender no nosso cílio. A luz que ilumina os nossos corações, que dissipa as nossas trevas, que nos faz aguardar e esperar esse amor de Deus que se manifesta. A isso, queremos também nos colocar precisamente, e por isso também, diante da Virgem Maria. A ela confiamos, ao final dessa nossa meditação, ao final deste nosso recolhimento, ao final desta semana tão particular e tão santa, pedimos a ela, Virgem da Esperança. Maria, dizia o Papa Bento XVI, Maria se abandona totalmente ao Senhor, tornando-se paradigma da fé e paradigma da Igreja. Toda a vida é uma subida, é meditação, obediência, confiança e esperança mesmo nos momentos de escuridão. Toda a vida é essa sagrada pressa que faz com que Deus seja a prioridade. E ela, a Virgem da Esperança, nos há de ajudar a ter o coração bem firme, coração presente e fincado diante da cruz do Senhor, mas sabendo, como rezamos e meditamos, de que a cruz não é o fim, de que ela é o meio e de que pela cruz nós podemos merecer o céu, porque na bondade infinita do Senhor é Ele que nos vem conceder os seus dons, é Ele que nos ama por primeiro, é Ele que nos estende a mão. Não que sejamos merecedores de tamanho dom, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, vem em socorro da nossa humanidade. Com as nossas orações, com as nossas penitências, com a nossa esmola, com a fé, com a esperança, vivendo a caridade, esperamos precisamente que esse sábado santo, tão celebrado e tão bem vivido nas nossas comunidades, nos nossos corações, nessa celebração da mais solene e mais importante de todo o ano litúrgico, a celebração da Vigília Pascal, que somos convidados a tomar parte na noite de hoje. Tudo isso alimente no nosso coração essa esperança e, sobretudo, nos faça reviver essa esperança viva, confiando na infinita misericórdia de Deus, que ilumina a nossa caminhada, que ilumina e dissipa as nossas trevas com a luz de Cristo ressuscitado. A todos os senhores, uma feliz e santa Páscoa nas vossas comunidades, com as vossas famílias, nos vossos corações, sendo um triunfo e, sobretudo, um clamor de esperança para o nosso tempo. A luz de Cristo ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.